O ano é 1943. O mundo está em meio a um dos conflitos mais devastadores da história humana. A Segunda Guerra Mundial assola o mundo, com batalhas ferozes sendo travadas em todos os continentes e oceanos. E a Marinha dos Estados Unidos está em uma luta desesperada pela supremacia nos mares. Cada avanço tecnológico pode significar a diferença entre a vitória e a derrota. Na Filadélfia, Pensilvânia, rumores circulam sobre um experimento ultra-secreto, algo que poderia mudar o curso da guerra. Um experimento tão bizarro, tão inacreditável, que parece ter saído das páginas de um livro de ficção científica. Cientistas e engenheiros estão trabalhando em algo que desafia a imaginação. Esta é a história do Experimento Filadélfia, um dos mistérios mais intrigantes e controversos do século XX. Uma narrativa de ciência de ponta, segredos governamentais e fenômenos inexplicáveis que continuam a cativar e confundir pesquisadores, céticos e teóricos da conspiração. O que realmente aconteceu naquele estaleiro? Seria possível que a Marinha dos Iowa tivesse descoberto uma maneira de tornar um navio de guerra invisível ao radar inimigo? Uma tecnologia que poderia mudar o curso da guerra? Até mesmo fazê-lo desaparecer completamente? As implicações de tal tecnologia são vastas e assustadoras. As histórias que emergiram do estaleiro naval da Filadélfia sugeriam algo verdadeiramente extraordinário, algo que poderia desafiar as leis da física, algo que desafiava a própria estrutura da realidade como a conhecemos. Cientistas e testemunhas oculares relataram eventos que pareciam impossíveis. Este suposto experimento, envolto em mistério e alimentado por relatos de testemunhas oculares, gerou uma onda de especulações e teorias. Se tornaria uma pedra angular das teorias da conspiração e discussões paranormais nas décadas seguintes. Até hoje, o Experimento Filadélfia continua a ser um enigma, um mistério que desafia a lógica e a razão. Para entender o Experimento Filadélfia, precisamos primeiro voltar aos primeiros dias da Segunda Guerra Mundial. Naquela época, o mundo estava mergulhado em um conflito de proporções épicas e a tecnologia desempenhava um papel crucial na determinação do resultado. As nações estavam desesperadas para obter qualquer vantagem que pudessem, e isso levou a uma série de inovações e experimentos ousados. Os Estados Unidos, lançados em um conflito global, se viram em uma corrida contra o tempo e a tecnologia. A pressão para desenvolver novas armas e defesas era imensa, e a colaboração entre cientistas, engenheiros e militares nunca foi tão intensa. Cada avanço tecnológico poderia significar a diferença entre a vitória e a derrota. Os submarinos alemães, os U-Boats, rondavam o Atlântico, causando estragos nas rotas de navegação dos aliados e representando uma ameaça significativa ao esforço de guerra. Esses submarinos eram altamente eficazes e difíceis de detectar, tornando-se um dos maiores desafios para a Marinha Aliada. A necessidade de encontrar uma maneira de neutralizar essa ameaça era urgente. A necessidade de novas e inovadoras maneiras de proteger os navios de guerra americanos tornou-se primordial. Os engenheiros navais e cientistas estavam constantemente buscando soluções criativas para garantir a segurança das embarcações e das tripulações. Isso levou ao desenvolvimento de várias tecnologias experimentais, algumas das quais eram extremamente avançadas para a época. Foi nesse cenário de urgência em tempos de guerra que o USS Eldridge, um contratorpedeiro de escolta da classe Cannon, foi comissionado. O Eldridge foi equipado com algumas das tecnologias mais avançadas disponíveis na época e sua missão era proteger os comboios aliados das ameaças submarinas. No entanto, o que realmente distingue o Eldridge na história não são apenas suas capacidades militares. O Eldridge, em homenagem ao tenente-comandante John Eldridge, Jr., que morreu heroicamente no Teatro do Pacífico, logo estaria no centro de um dos mistérios mais duradouros do século XX. A história do Eldridge está envolta em segredos e especulações,
com relatos de experimentos que desafiam a compreensão convencional. Mal sabiam eles que este navio de guerra aparentemente comum se tornaria para sempre ligado a histórias de teletransporte, invisibilidade e o inexplicável. O experimento Filadélfia, como ficou conhecido, continua a fascinar e intrigar até hoje, levantando questões sobre o que realmente aconteceu e até onde a ciência e a tecnologia podem ir em tempos de guerra. 28 de outubro de 1943. Uma data que ficaria marcada na história por um evento envolto em mistério e controvérsia. Enquanto o sol mergulhava no horizonte, lançando longas sombras sobre o estaleiro naval da Filadélfia, uma atmosfera de expectativa e tensão pairava no ar. O USS Eldridge, um contratorpedeiro de escolta, se preparava para um experimento ultra-secreto que, segundo rumores, poderia mudar o curso da guerra. Segundo relatos, o navio foi equipado com uma coleção de equipamentos eletrônicos experimentais, cuidadosamente instalados por uma equipe de cientistas e engenheiros. Esses equipamentos incluíam geradores enormes e bobinas especiais, projetados para manipular campos eletromagnéticos de maneiras nunca antes tentadas. O objetivo do experimento, disse, era testar uma nova tecnologia revolucionária que poderia tornar o Eldridge invisível ao radar inimigo, uma vantagem estratégica imensurável. Assim que o experimento começou, testemunhas afirmam que uma estranha névoa verde envolveu o navio, criando uma cena surreal e inquietante. Então, algo realmente notável teria acontecido. O Eldridge, diante dos olhos atônitos dos espectadores, começou a desaparecer da vista, eventualmente sumindo por completo. O navio simplesmente desapareceu, deixando todos em estado de choque e descrença. O que realmente aconteceu naquele dia ainda é objeto de intensos debates e especulações. O experimento teria sido um sucesso? A Marinha dos Exilzeio realmente teria alcançado o impossível, tornando um navio invisível? Ou havia algo muito mais complexo e perturbador em jogo? Alguns sugerem que o experimento teve consequências inesperadas e terríveis. A verdade sobre o que aconteceu com o USS Eldridge em 28 de outubro de 1943 pode nunca ser totalmente conhecida, mas continua a fascinar e intrigar até hoje. Enquanto o suposto desaparecimento do USS Eldridge é o aspecto mais conhecido do experimento Filadélfia, relatos daqueles que afirmam ter estado a bordo do navio pintam um quadro ainda mais bizarro e perturbador. Marinheiros que serviram no Eldridge relataram ter experimentado uma série de fenômenos estranhos e inquietantes durante o experimento. Alguns descreveram sentir-se fisicamente mal, experimentando náuseas e desorientação. Outros alegaram que o experimento teve um efeito profundo em suas mentes, causando confusão, perda de memória e alucinações vívidas. Talvez os relatos mais perturbadores sejam de marinheiros sendo fundidos ao metal do próprio navio, seus corpos se mesclando ao casco de aço em uma grotesca paródia da anatomia humana.